Abramos a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Nós estamos na série O Avivamento Espiritual, através dos profetas pós o período exílio babilônico. E nós já expomos Ageu, Zacarias, e agora vamos iniciar o livro do profeta Malaquias. Malaquias é o último livro da sua Bíblia, então você pode abrir em Mateus e retornar, que será o último livro aí do Antigo Testamento, né? O último livro da Bíblia do Antigo Testamento. Então, Malaquias, capítulo 1. Hoje nós vamos refletir sobre o tema o amor eletivo de Deus. O amor eletivo de Deus. Malaquias, capítulo de número 1, a partir do verso 1. Nos diz assim: aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez, meus irmãos. Santíssimo Deus, amado Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Palavra essa que é poderosa e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Que o Senhor, ó Deus, use a Tua palavra nessa manhã, que venha confrontar os nossos pecados, nos conceder um real arrependimento e uma viva comunhão com o Senhor. Nos ajude, ó Deus, a não apenas ouvir a Tua voz, mas também a colocar em prática tudo aquilo que nós iremos aprender da parte do Senhor. Que nessa manhã, ó Deus, seja uma manhã de verdadeiro avivamento espiritual no nosso meio. Que nós sejamos transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. E que nós venhamos amar ao Senhor com todo o nosso coração. Nos ajude em nossas fraquezas e limitações. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. O amor eletivo de Deus. O amor eletivo de Deus, este é o tema da mensagem nessa manhã. E, meus irmãos, um dos objetivos da Sagrada Escritura é nos apresentar quem é Deus. E a Bíblia nos diz que Deus é amor. A Bíblia nos apresenta os atributos de Deus. Mas os atributos de Deus não são qualificações que nós colocamos em Deus, não. Os atributos que a Bíblia revela de Deus, ela revela sobre o seu ser. A Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia nos diz também que este Deus que é amor, que é santo, que é justo e todo-poderoso, Ele está numa relação de aliança com o seu povo. Nós sabemos que Deus criou o homem o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e que nós caímos em Adão e Eva. A partir de então Ele faz a sua promessa, e assim nós vemos o desenrolar da história bíblica, como Deus formando um povo de si a partir de Abraão. Antes de Abraão nós temos Isaac e Jacó.
Isaac e Jacó posteriormente como descendência de Abraão. E assim Deus faz um povo e entra numa relação especial com este povo. E por vezes ele ilustra esse relacionamento que ele tem com o seu povo através do relacionamento entre o homem e uma mulher. Assim, o casamento, o relacionamento entre o homem e uma mulher figura o relacionamento de Deus com o seu povo. É por isso que as Escrituras vai dizer para os homens amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. E que a esposa submeta ao seu marido como a igreja submete a Cristo, mostrando esse relacionamento pactual que há entre o homem e a mulher e Cristo e Deus com a sua igreja. E é diante desse relacionamento que nós nos encontramos aqui no livro do profeta Malaquias. Meus irmãos, nós vemos o nome aqui Malaquias e nós identificamos este personagem do Antigo Testamento como o último profeta ali que antecedeu a João Batista. Depois desse período, nós temos aproximadamente 400 anos de silêncio profético. Malaquias, nós entendemos ele como um personagem do Antigo Testamento que surgiu em meio em que o povo de Deus, o povo da aliança, andava distante do Senhor. Alguns entendem que Malaquias é apenas um pseudônimo, ou seja, um nome falso, que o profeta aqui ele não queria se identificar colocando o seu nome próprio, mas apenas como o nome de Malaquias, para entender como aquele que é enviado do Senhor. O significado do nome Malaquias diz mensageiro de Deus ou anjo de Deus, que indica aqui o seu ofício para com a nação de Israel. Então o nome Malaquias é de um personagem do Antigo Testamento que vai falar diretamente com o povo da aliança. E nós vemos aqui no livro do profeta Malaquias uma característica muito específica. Diferente de Zacarias, que tem aquelas visões extraordinárias, o livro do profeta Malaquias ele é constituído de algumas sentenças e respostas. Se nós observarmos no texto de hoje, o Senhor diz: eu sempre amei vocês. E vocês então respondem, o povo responde: como é que o Senhor tem nos amado? E aí ele passa a responder a essa objeção. Então aqui nós temos um caráter de uma audiência, de um tribunal estabelecido pelo Senhor. Ele dá a sentença, o povo questiona, aí então ele passa a responder este questionamento. Você pode observar isso no verso de número 2, que é o texto dessa manhã. Mas se você observar no verso de número 6, ele faz a mesma coisa, que é uma característica do livro do profeta Malaquias. No verso 6 ele diz: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Veja que agora ele dá a afirmação, e agora a resposta do povo. Mas vocês perguntam: como é que desprezamos o teu nome? E aí ele passa a responder a essa questionação. Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante de um cenário, de um tribunal, de um pleito, de uma disputa jurídica em que Deus traz o seu povo para um julgamento. E o propósito do profeta Malaquias aqui, do começo ao fim, é fazer um apelo para o arrependimento, para voltarmos a Deus com sinceridade de coração. Um apelo ao arrependimento de pecadores para voltarem ao seu Senhor. A palavra-chave para nós entendermos essa passagem está no verso 1 que diz: sentença pronunciada pelo Senhor. Entendendo que aqui se está diante de nós um quadro de sentença jurídica. E a primeira coisa que nós vamos observar está no verso de número 1.
ele diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Quem é o autor dessa mensagem aqui? O texto enfatiza para nós de uma forma muito clara. A sentença, ela pertence a quem? Ao Senhor, o Deus da aliança, o Deus Todo-Poderoso. E qual que é o conteúdo da mensagem? Nós vemos que ela é contra Israel. É uma mensagem difícil de entregar. Nós vemos aqueles que recebem, que é o povo de Israel, e o meio pelo qual Deus entrega a sua mensagem, que é através do profeta. E aqui, meus irmãos, nós temos algumas aplicações já para podermos realizar. Primeiro que a palavra sentença aqui, ela tem uma conotação de peso. Ela tem uma conotação de grande responsabilidade. Ela tem uma conotação de algo duro e difícil de ser realizado. A ideia é que a mensagem de Deus aqui é uma mensagem dura. A mensagem de Deus é uma mensagem difícil de falar e difícil também de ouvir. Porque ele está vindo contra o pecado do seu povo. Aqui, meus irmãos, nós encontramos algumas verdades sobre a pregação do Evangelho. Primeiro, que a pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. Essa sentença ela foi pronunciada pelo Senhor. Observe que quando a palavra de Deus está sendo anunciada, é o próprio Senhor que está falando. Então veja que não é voz de homem, embora ele utilize de homens para poder fazer isso. Mas quando a sua palavra está sendo anunciada, é a própria voz de Deus. Então quando você ouve a voz de Deus, qual que deve ser a sua reação? A princípio é ficar aterrorizado, porque é o Senhor da aliança que está falando. Diante dele cale-se toda a terra, porque é Deus que está falando. Então, meus irmãos, quando Deus levanta o mensageiro para poder pregar a sua palavra, é palavra de Deus que está sendo anunciada. Essa é a nossa oração para que isso aconteça a partir do púlpito dessa igreja. Que Deus fale poderosamente e que Ele venha transformar as nossas vidas. Quando nós saímos de casa para vir cultuar a Deus, o que nós temos em mente? É mais do que aprender a palavra. Aprender sobre a Bíblia, você pode aprender na sua casa. Você olha os inúmeros cursos que tem na internet, gratuito. Você pode aprender da palavra de Deus na sua casa. E aliás, você deve buscar aprender. Mas quando nós nos reunimos como igreja para adorar a Deus, é o próprio Deus falando diretamente conosco. Veja que tem um caráter especial. Nós não vemos para a igreja apenas para aprender da Bíblia, para poder ter uma boa comunhão com as pessoas que nós amamos, mas nós vemos para a igreja para adorar a Deus e ouvir a sua voz diretamente. Quando a palavra dele está sendo pregada, ele está falando diretamente. Por isso que no ambiente de culto e de adoração deve haver o quê? Solenidade, respeito, reverência, porque é Deus que está falando. Segundo, o povo da aliança precisa ouvir a pregação. Ele vem falar contra Israel. Veja que ele não está contra aqueles que não são o seu povo, mas o seu próprio povo precisa ouvir a sua palavra. Essa palavra que é dura e pesada. O duro trabalho e o pesado trabalho da pregação. Outra verdade que nós aprendemos logo nesse primeiro verso, meus irmãos, que Deus faz isso por meio de Malaquias, o seu profeta. Nós devemos louvar a Deus pelos homens fiéis que Ele tem levantado para realizar esse exercício da pregação. É certo que existem muitos falsos pastores
Muitas pessoas que querem utilizar do nome de Deus em benefício próprio. Existem muitas falsas igrejas, é verdade. Mas existem aqueles que Deus chama verdadeiramente para anunciar a sua palavra com fidelidade. E louvado seja o nome dele, porque ele ainda faz isso. Que ele levanta e capacita pessoas para poder revelar a sua vontade de uma forma especial e comunicá-la para nós. Louvado seja Deus, meus irmãos, que ele colocou homens e mulheres fiéis na sua igreja. A partir de então, desse primeiro versículo, nós vimos a mensagem, quem entrega essa mensagem e de quem é essa mensagem. A partir do verso 2, nós vamos ver o conteúdo da mensagem do profeta Malaquias. E no verso de número 2 ele diz: o Senhor diz, eu sempre os amei. Veja a afirmação que Deus está realizando. O amor declarado de Deus. E nós vamos ver a mensagem nessa perspectiva. O amor de Deus declarado, o amor de Deus questionado e o amor de Deus demonstrado. E a primeira coisa que ele faz é declarar o seu amor. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Meus irmãos, entenda algo verdadeiro aqui revelado para nós, que Deus sempre nos amou, amou o seu povo. Quem é aquele que ama aqui? Aquele que é eterno, aquele que é imutável, aquele que é todo-poderoso, aquele que criou todas as coisas, é este ser que está declarando o seu amor. Aquele que é insondável no seu ser. E veja que ele sempre os amou. Interessante observar que Deus, como ser eterno que ele é, e ele ama com o seu ser, ele nunca amou mais ou menos. Ele sempre amou igualmente. Desde quando? Desde sempre. Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu em Cristo Jesus para sermos alvos do seu amor. O que isso nos ensina, meus irmãos? Que independente dos nossos pecados, o amor de Deus não muda por nós. O nosso amor varia. O nosso amor pode mudar. Um dia você pode estar amando a pessoa, no outro dia você pode estar odiando a mesma pessoa. Porque ela não fez aquilo que você gosta, porque ela fez alguma coisa que você se sentiu ofendido, ofendida. Então, num dia você pode declarar amor, mas no outro você pode estar querendo estrangular essa pessoa. Mas Deus não é assim. Ele diz que eu sempre vos amei. Ele não diz eu sempre vou amar. Não, ele sempre ama de uma forma completa os seus filhos. Nunca houve um tempo em que Deus deixou de amar aqueles pelo qual Ele escolheu desde toda a eternidade. Quando o rei Davi pecou contra o Senhor, Deus não deixou de amá-lo, amou menos por causa do seu pecado. Deus tratou o seu servo, mas continuou amando de uma forma inexplicável. Quando Pedro negou o Senhor Jesus por 3 vezes, Deus não amou menos por causa disso. Ele tratou o seu servo, foi restaurar a vida do seu servo, questionando Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Veja que é assim que Deus trata com seus filhos. Ele nunca deixa de amar aqueles que Ele escolheu desde toda a eternidade. E aqui nós temos algumas aplicações, meus irmãos. Se você é verdadeiramente filho de Deus, você será sempre alvo do seu amor. E Deus é paciente e longânimo conosco. Nunca houve um tempo em que Deus vai te amar menos ou te amar mais.
E uma coisa é verdadeira, que o amor de Deus deve ser mais valorizado do que qualquer outro tipo de amor que você possa experimentar nessa vida. A Bíblia diz que o mundo nos odeia porque odiou primeiro o Filho de Deus. Por causa do amor que nós recebemos através de Cristo Jesus, nós podemos experimentar e receber o ódio de todo mundo, porque o amor de Deus por nós nos é suficiente. Nós devemos valorizar o amor de Deus sobre a nossa vida. Você pode ser desprezado pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, você pode ser desprezado pelos seus pais, mas se você sabe que Deus te ama desde toda a eternidade, você pode passar por todas as situações ainda alegre e contente, porque você sabe que aquele que realmente é o ser superior, aquele que está acima de todas as coisas e circunstâncias, Ele ama você de uma forma inexplicável. Ou seja, o amor de Deus supera qualquer tipo de amor que nós podemos experimentar. Todavia, meus irmãos, as circunstâncias da vida podem fazer com que nós ficamos cegos diante desse amor paciente e longânimo do Senhor. É o que estava acontecendo com Israel nesse momento. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas veja qual que é a resposta do povo aqui. Como é que nos amaste? O Senhor está dizendo que nos ama, mas como é que isso acontece? Porque eu não estou vendo. Se o Senhor diz realmente que me ama, por que é que essas coisas estão acontecendo comigo? Esse é o questionamento aqui do povo de Israel naquele momento. Eles estavam sendo subjugados por um outro reino, a maior parte do seu povo estava experimentando pobreza, e ele diz: como é que Deus me ama se eu estou dentro dessa condição, nessas situações? Então o amor de Deus aqui, ele passa a ser questionado. O povo de Deus questiona o amor dele. A raiz, meus irmãos, do pecado está na insensibilidade de vermos o amor do Senhor derramado em nós. Há muita ingratidão no nosso coração. Possivelmente o povo da aliança aqui já fazia mais de 70 até 100 anos que o templo já havia sido reconstruído. E eles ainda permaneciam sobre a liderança ou o governo dos assírios. E eles não conseguiam identificar ou ver o amor de Deus na vida deles. Por isso que eles passam a questionar: como é que nos amastes? Todas as vezes, meus irmãos, que nós duvidamos do amor de Deus, nós incorremos em pecado. É necessário reconhecer o amor de Deus, mesmo quando as coisas parecem serem contrárias a nós. Mesmo quando as coisas não vão como nós imaginamos que deveria ser, Deus não deixou de nos amar por conta disso. E interessante é que as pessoas questionam o amor de Deus, a moralidade de Deus, mas não questionam o seu amor ou o seu comportamento. As pessoas dizem: Deus me abandonou, Deus não quer saber mais de mim. Se Deus realmente me amasse, eu não estaria nessa condição. Mas elas nunca questionam a si mesmas. Será que realmente eu tenho amado a Deus? As pessoas normalmente não fazem isso. Fazem o contrário. Questionam a bondade e o amor de Deus. Mas Deus, através do seu profeta, ele refuta esse pensamento pecaminoso. Ele diz ainda no verso de número 2: e o Senhor responde a essa objeção. Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Veja que o amor de Deus, ele é declarado por Deus, o amor de Deus é questionado pelo seu povo. Agora o amor de Deus passa a ser demonstrado de uma forma histórica. Ele diz: era Esaú, irmão de Jacó,
mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Deus vai revelar que o seu amor é o amor de escolha, que Ele nos escolheu para sermos alvos do seu amor. Quando Deus escolhe a Jacó e não Esaú, Ele faz isso de acordo com a sua vontade soberana. E não por ter visto algo ou alguma coisa em Jacó. Ele escolheu amar e por razões que nos é oculta, Ele ama inteiramente. Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Essa é uma pergunta que é levantada também na carta aos Romanos, capítulo 9, em que o apóstolo Paulo vai utilizar essa passagem do profeta Malaquias para dizer que Deus escolhe quem Ele quer. E Ele faz isso de acordo com a sua vontade. Veja que Deus prova ou demonstra o seu amor dizendo: olha, eu escolhi vocês como nação especial em detrimento de outras nações. Eu os escolhi porque eu os amei desde toda a eternidade, pela minha escolha soberana. O livro de Deuteronômio vai dizer: tão somente o Senhor se afeiçoou aos teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos. Você já se questionou por que é que Deus me escolheu? Por que é que Deus escolheu me amar ao invés de escolher qualquer outra pessoa? Meus amados, as razões para isso nós encontramos apenas em Deus. Alguns vão dizer assim, Deus escolheu porque Ele previu alguma coisa. Por exemplo, Deus escolheu aqui Jacó porque Ele previu, Ele entendeu que na história Jacó ia crer na mensagem. Ele ia valorizar a promessa. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Ele nos escolheu segundo a sua vontade, não porque Ele viu alguma coisa. Porque se você olhar na história, Jacó não merece o amor de Deus. E mesmo assim Deus o ama. Por uma questão natural, ele não tinha direito à herança, à promessa, porque ele era o filho mais novo. O seu irmão nasceu primeiro. E ele era trapaceiro desde o ventre da mãe. E aqui, meus irmãos, que revela a graça e o amor de Deus, quando Ele escolhe aqueles que não merecem, aqueles que caminham para um caminho errado, e Deus prova o seu amor para conosco, entregando o seu Filho Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus escolhe de uma forma soberana. E Ele revela essa escolha protegendo e amando os seus. Assim como Ele livrou Jacó da mão do seu irmão Esaú. Ele abençoou Jacó, abençoou a descendência de Jacó, fez dele um povo, libertou esse povo, guiou este povo, deu provisão, deu lei, deu terra. E é assim que Ele prova o amor dEle, providenciando tudo aquilo que o seu povo precisa. Veja se não é isso que também acontece na sua vida. Quando Deus providencia todas as coisas que você necessita para o louvor da glória dEle. E quando ainda nós incorremos em pecado, Ele restaura a nossa sorte. Em detrimento de Jacó, a descendência de Jacó, que é o seu povo especial, Esaú também teve a sua descendência. Porém, eles foram destruídos. Ele diz: fiz dos montes de Edom uma desolação. Edom é a descendência de Esaú. E dei a sua herança aos chacais do deserto.
Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vejam, meus irmãos, que enquanto Deus abençoa a descendência de Jacó, a descendência de Esaú, ela é amaldiçoada. E nós vemos algumas características aqui da descendência de Esaú. Esaú foi aquele que rejeitou o direito de primogenitura, ele rejeitou a promessa e a aliança de Deus. Esaú nos revela a Bíblia que ele era um homem ímpio e profano, quando ele busca mulheres de outra nacionalidade, descumprindo aquilo que Deus requeria. Ele adquire não apenas uma mulher, mas 2 mulheres para provocar a ira dos seus pais. Os descendentes de Esaú seguiram o mesmo caminho do que ele, e por isso receberam aqui o desprezo e a ira do Senhor. O verso de número 5 diz, mas vocês verão isso com seus olhos e dirão, o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Amém. Meus irmãos, o amor eletivo de Deus, ele é demonstrado através da sua providência na história. O amor de Deus não é algo apenas que fica no campo das ideias, mas o amor de Deus, ele é demonstrado de uma forma real e experimentalmente nós vemos isso na nossa história. Então veja que Deus declama o seu amor, conclama o seu amor, que o povo questiona e Deus responde como Ele tem os amado. E aqui nós vemos a grandeza universal do nosso Deus. Ele diz, vocês verão isso com seus olhos, que Deus elegeu, Deus protegeu, Deus disciplinou e que Ele também restaurou o seu povo. Nossa fé, meus irmãos, não é uma fé meramente teórica, mas é historicamente também. Deus será glorificado tanto na salvação do seu povo, como na condenação daqueles que não amam. Que fique claro, meus amados, que Deus sempre nos amou em Cristo Jesus, e Ele sempre vai nos amar através de seu Filho Jesus Cristo. E nada pode mudar este amor de Deus. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, deixa isso muito claro. Nem altura, nem profundidade, nem aquilo que passou, nem aquilo que está por vir pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Diante dele, em amor, nos predestinou, vai dizer a carta aos Efésios. Então veja, saiba que apesar de você ser quem você é, Deus o ama. Não porque você é obediente, não porque você merece, mas porque Ele quis amar você. E para isso Ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar. Que nós possamos experimentar este amor de Deus todos os dias de nossa vida. E que nós possamos nos dedicar inteiramente a Ele. Que nós não venhamos mais questionar o amor dEle por nós, porque Ele já tem demonstrado o seu amor de uma forma extraordinária através de toda a história. Sabemos disso, porque Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, no nosso lugar. A vida, a morte e ressurreição do nosso Salvador não é apenas uma história a ser contada, mas é algo real e verdadeiro. O Filho de Deus se encarnou para que nós pudéssemos experimentar o amor e o perdão do nosso Pai Celestial. Que você verdadeiramente possa orar ao Senhor, se dirigindo a Ele como seu Pai que tem o amado. O filho pródigo, ele nunca deixou de ser amado pelo seu pai. Ele saiu de casa, tratou o pai como se o pai já tivesse morrido, porque ele exigiu a herança dele, a parte da herança dele, antes do pai morrer.
Ele saiu, gastou tudo à toa, desperdiçou os seus bens, viveu uma vida devassa, e quando ele retorna à casa do pai, como é que o pai o recebe? Alegre e feliz. Falando ao irmão mais velho, este que já era tido como morto, hoje está vivo entre nós. Deus, como Pai amoroso, nunca deixa de amar os seus filhos, porque Ele entregou Cristo Jesus para morrer no nosso lugar. Por que é que Deus escolheu você e não outra pessoa? Por que é que você está aqui hoje buscando adorá-lo e ouvir a sua voz, ter uma comunhão íntima com Ele? Porque Ele quis. Porque Ele quis revelar a sua graça a você. Você não é melhor do que nenhum outro que não está aqui hoje. A única coisa que nos diferencia das outras pessoas é o amor de Deus revelado em Cristo, que Ele escolheu desde toda a eternidade. Que nós possamos valorizar este amor durante todos os dias de nossa vida. Amém?